Ah, esse processo, então, de reprodução sexuada ele é muito importante porque ele vai promover, olha, a mistura do material genético dos gametas, né? Então, tem parte do material genético que está no óvulo, que veio da mãe, parte está no espermatozoide, que veio do pai, e isso então se combina no zigoto, né? E como vocês tinham visto, nenhum espermatozoide é igual ao outro, nenhum óvulo é igual ao outro, né? Essa mistura é um dos processos que garante a variabilidade genética, tá? Ou seja, a diversidade de combinações de genes, mais propriamente combinações de alelos que existem na espécie. Então existem três pontos importantes que garantem a diversidade genética através da reprodução sexuada, tá? O primeiro, vocês lembram, é o crossing over, que acontece lá na meiose 1, que ocorre recombinações entre os cromossomos homólogos ali dentro no processo de meiose, quando ainda vai se formar o espermatozoide e o óvulo. Um outro ponto que garante também diversidade é a segregação independente de cromossomos, que ocorre tanto na anáfase 1 quanto na anáfase 2. Então, olha só, na anáfase 1, aqui está vendo os cromossomos estão um pedacinho trocado porque já teve o crossing over, né? Mas aí, olha, esses que estão indo para esse lado da célula vão ficar em uma célula filha, e esses que estão indo para o outro vão ficar na outra célula filha. Esse processo é aleatório, olha, nesse exemplo, a gente tem dois cromossomos aqui vermelhos, vamos supor que vermelho é originado da mãe desse organismo, né? Então, dois cromossomos vindos da mãe estão indo para esse polo e um do pai vindo para esse, tá? E os homólogos aqui, vai ter dois do pai vindo para esse outro lado, para esse outro polo, e esse vindo da mãe vindo para o outro, vindo para esse lado também. Isso é aleatório. Em outra célula dessa espécie aqui, fazendo meiose, na anáfase 1 pode ocorrer diferente. Todos os cromossomos oriundos da mãe indo para um lado, todos do pai indo para o outro, né? Ou dois da mãe para um lado e um da mãe para o outro, né? O inverso do que está aqui. Esse é aleatório, o que vai fazer então com que já na anáfase 1 as células filhas sejam diferentes também por causa disso. Então já tem a diferença causada pelo crossing over, né, pela troca de pedaços, mais essa diferença da segregação independente na anáfase 1 e na anáfase 2, em que ocorre a segregação independente das cromátides, né? Na anáfase 2, da meiose 2, então, é que vai ter a separação das duas cromátides irmãs. E também é algo aleatório, né? Então essa aqui que não sofreu crossing over veio para esse lado e essa sua cromátide irmã que tinha sofrido aqui um crossing over foi para o outro. Podia ter sido o inverso, né? E aí a gente teria células filhas com uma combinação diferente aí de genes, tá? Quando eu falo segregação, botei aqui um asteriscozinho. Segregação significa separação ou distribuição. Então a segregação independente de cromossomos é a distribuição independente dos cromossomos homólogos para uma célula filha ou a outra, né? Então significa que nem todos, dificilmente todos os cromossomos que vão para um lado são de origem paterna e para o outro de origem materna. Normalmente é uma mistura disso, né? Alguns paternos para um lado, alguns paternos para o outro, para outra célula filha. E essa mistura vai variar a cada meiose. Então, além do crossing over, a segregação, a distribuição independente dos cromossomos também colabora para a diversidade genética. E o terceiro ponto é, claro, como eu já falei, né, a combinação dos gametas, né? Então a gente tem um crossing over que cria novas combinações de alelos ou novas combinações de genes, né, novas sequências de DNA nos cromossomos. A segregação independente desses cromossomos, tanto na anáfase 1 quanto na anáfase 2. Tá?
e a própria combinação de gametas. Então, no crossing over e segregação independente, o organismo lá macho produziu milhares de espermatozoides únicos, né, com a sua constituição genética única. Nenhum é igual ao outro. E a fêmea também, a cada óvulo gerado, ele também tem uma constituição genética única, né? E aí tem a combinação, quando ocorre a fecundação desse óvulo com um dos espermatozoides, né? Então, por uma questão de segundos, se um espermatozoide chegar antes do outro, aquele indivíduo gerado ali vai ter uma constituição genética diferente do que se tivesse sido o espermatozoide vizinho também. Então, todos esses são fatores que colaboram para a diversidade ou variabilidade, né, genética, né? Variabilidade daquilo que varia. Certo, pessoal? E aí na fecundação, como a gente já tinha visto antes, a gente tem a célula parada lá no estágio de ovócito 2, na anáfase 2, quando então o espermatozoide fecunda, né? As enzimas do acrossoma vão digerir aqui uma parte da corona radiata e da zona pelúcida, para então o espermatozoide, a membrana, se fundir a membrana nuclear, a membrana do óvulo, e ele soltar o núcleo do espermatozoide aqui dentro do ovócito 2, que aí sim termina a sua divisão, forma um corpúsculo polar e um óvulo, e o núcleo do óvulo vai se fundir ao núcleo do espermatozoide, formando então um zigoto, né? Esse processo de fecundação, o óvulo tá, né, tá no estágio de ovócito 2 ainda, quando ocorre a fecundação, tudo isso bem complicado, tá, gente? Então é legal, assim, vocês darem uma olhada, lerem sobre isso várias vezes para ficar bem claro, tá? Bom, e aqui está o processo de forma, espero que fique mais claro, né, aqui. O que está mostrando? Então, aqui o óvulo, zona pelúcida, né? Cadê? Zona pelúcida, essa parte está em azul aqui. A membrana, né? Tá aqui. Essas células em volta são células mesmo, que não são óvulos, né? Formam a corona radiata, células que saíram junto com o óvulo lá do ovário, né? Estão circulando. E aí chega o espermatozoide, olha. Essa parte vermelha está mostrando o acrossoma. Quando ele chega, o acrossoma se rompe, libera enzimas que abrem aqui o caminho. O espermatozoide se funde aqui, tá? Encosta na membrana. A membrana do espermatozoide se funde com a do óvulo. E o núcleo do espermatozoide está aqui em azul, o núcleo haploide, olha, N, entra no óvulo, tá? Junta aqui com o núcleo do próprio óvulo, também haploide, eles se fundem e formam então um núcleo diploide, que passa a ser o zigoto. Então, esse aqui passa a ser o zigoto, né? E assim, olha, que esse espermatozoide encosta aqui, tá? A célula, né? O ovócito 2, que agora já virou óvulo, ele começa a liberar, olha, os grânulos corticais, tá? Aqui esse verdinho, né? São substâncias que ele joga para fora para matar qualquer outro espermatozoide que tente chegar nele, que tente encostar nele. Por quê? Porque é importante que só um espermatozoide fecunde o óvulo, né? Pegando 23 cromossomos desse espermatozoide, mais 23 do óvulo, formando um zigoto de 46 cromossomos. Se pudesse chegar um segundo espermatozoide, um terceiro, um quarto, isso ia formar um indivíduo com um número de cópias cromossômicas muito acima do normal, né? E isso certamente geraria problemas, seria um indivíduo com problemas, tá? Doenças, ou mesmo não chegaria a se desenvolver, não chegaria a completar sua formação embrionária.
Mas aí, para evitar esses problemas, o óvulo já produz esses grânulos corticais que ele expele para matar qualquer outro espermatozoide que tente chegar. Isso aqui é o infeliz que chegou um pouquinho depois, já não conseguiu fecundar. Ok? Então, fecundação, relembrando, eu tinha mostrado esse slide antes, já, quando ocorre a fusão do espermatozoide com o óvulo. Mais especificamente, a fusão dos núcleos dos dois gametas. As enzimas do acrossoma são secretadas quando o espermatozoide encontra com o óvulo. E elas digerem a zona pelúcida, uma partezinha só, tá, gente? Só um pedacinho. Zona pelúcida e a antiacorona radiata, né? Que aí o espermatozoide encosta nesse ovócito 2, o ovócito 2 termina a meiose, formando seu núcleo haploide. Esses dois núcleos se fundem e formam o zigoto. Então, isso só para falar de reprodução sexuada, rapidinho, tá?